perdeu quantas gramas, entendeu? Esse prejuízo que teve, ele vai ser computado dentro da precificação. Você tem margem para isso? Isso gerou prejuízo? Quer dizer, se você não controla, você só vai ver na última linha, no final do mês, ou no seu bolso, quando você realmente sente que tem algo de errado. Por quê? Porque você compra, você vende, você paga, mas você não está ganhando dinheiro. Por quê? Porque você não tem controles financeiros. Se você tiver controles financeiros eficazes, eu garanto para você, eu sempre uso essa frase aqui, que até a hora de fechar você sabe. Porque você diz, opa, isso aqui não está dando lucro, eu tenho que fechar. Se não está dando lucro, eu tenho que fechar. Mas você fecha rápido. O problema é que as empresas que não têm controle só descobrem isso depois de 2 anos. Aí ele já usou todos os limites que ele tem financeiro no mercado e ele vai ter que fechar, e quando ele fechar ele vai sair com dívida do negócio desse. Por isso que controles financeiros são muito importantes, meus amigos. É importante que você esteja conectado com a gente toda segunda-feira, a partir das 11h30, na Bancada da Hora. O André traz dicas valiosíssimas para você que quer empreender, para você que já está empreendendo e está com aquela dúvida. Hoje o que nós estamos conversando é sobre controles financeiros. É importante que todo empresário, todo empreendedor e até mesmo dono e dona de casa saiba ter os seus controles financeiros. Controles financeiros não é só para a empresa, não. É para quem comanda a casa, para quem é o chefe da casa. Os controles financeiros servem para que você tenha um aparato de saber com que você está gastando, que é desnecessário, e cortar e investir de fato no que é necessário, tanto para dentro de casa quanto para a empresa. E a pergunta feita sobre controles financeiros, respondida pelo André, é importantíssimo que você acompanhe. Não só acompanhe, mas anote. Anote, porque essas informações vão valer lá para frente. E é importante que você deixe registrado para consultar depois. Anote todas essas dicas. E a próxima pergunta, Pimentel, é sobre o que é controle de contas a receber, né? O que é o controle de contas a receber? Você falou agora, falou muito bem, é aquele controle que você precisa ter realmente diariamente. Quando você vai ao médico, que você está com uma dor, com qualquer sintoma, alguma coisa inflamada, ele não te passa um remédio, ele fala assim, ó, a partir de X data, de X dias, você vai começar a sentir uma melhora. Pronto, é exatamente, quando você passa a ter controles financeiros, você passa a ter melhoras, 30, 60, 90, 120 e assim sucessivamente. O seu caixa, ele começa a bater palma para você. Por quê? Porque você passa a ter controle 100%. Então, você perguntou aqui agora, o que é controle de contas a receber? É o acompanhamento de todos os valores que a empresa tem a receber. Eu, na consultoria empresarial, que nós temos sempre várias empresas fazendo consultoria empresarial, eu já cheguei em empresas que ele não sabia o que ele tinha vendido. Quando é que vai receber? Vendeu hoje, dia 15 de setembro. Você vendeu aqui 10 canecas. Você vendeu no cheque pré-datado, você vendeu no boleto. Para quando? Rapaz, não sei. Você não lançou? Não sei. Rapaz, isso aqui o cliente no dia paga a gente. Ok? Então, você só sabe o dia do contas a pagar quando o seu cliente paga. Não, contas a pagar é o controle. Tudo que você vender hoje, você tem que controlar, lançar num sistema. André, não tem um sistema, lança no caderno. Tem aquelas pastas sanfonadas, você só vai colocando nos dias ali. Mas você precisa manter esse controle. Contas a receber é muito importante, principalmente que é o que você tem a receber. Inclusive, se você tiver que fazer uma operação financeira no mercado financeiro, você que vai fazer uma troca de título, quem faz sabe o que eu estou falando, o que é que acontece? Você sabe quanto de título você tem para frente a receber. Ok? E inclusive, toda compra que você fizer, você tem que olhar o contas a receber. Eu tenho dinheiro naquele dia para pagar? Vai entrar dinheiro? Como é que funciona isso? Então, o contas a receber, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é o controle de tudo que você vendeu e tudo que você tem a receber, meus amigos. Doutor André Pimentel, o que é o controle de contas a pagar? Pronto. Contas a pagar já é o inverso, né? É o monitoramento de todas as obrigações financeiras que você tem. Todas as obrigações financeiras que você tem, você tem que registrar lá no contas a pagar. Para quê? Para que você hoje é segunda-feira, até uma dica que eu vou dar para vocês muito importante, é bom até gravar isso aqui. Você pegar hoje na segunda-feira e olhar o que você tem a pagar até sexta-feira. Você olhar o que você tem a pagar até sexta-feira.
porque aí você passa a ter um controle, inclusive olhar, a fazer a conciliação bancária que nós já olhamos e dizer o seguinte, nessa semana eu tenho 25 mil para pagar, quanto é que eu tenho no meu caixa hoje e quanto é que eu tenho a receber, tá vendo do contas a receber? Como é importante você saber, eu tenho no meu caixa 10 mil, eu preciso de mais 15. Será que essa semana eu recebo 15 mil? Como é que está meu contas a receber? Ah, só tem 8, eu tô em déficit de 7. Como é que você resolve isso? Aí você vai resolver fazendo venda à vista, trocando seus recebíveis, tomando empréstimo. Então, isso é muito importante. Quando você tem a conciliação bancária, o contas a pagar e o contas a receber muito bem alinhado. Porque sem controle financeiro, você vai passar muitas dificuldades, meus amigos. E se você não quer passar dificuldade, se você não quer passar... Corta para mim, Pachelo. Pachelo. Pronto. Se você não quer passar por esse problema na sua empresa, é muito simples. É você acompanhar o Da Hora toda segunda com as informações do Pimentel, ou até melhor, você ir no Instagram, colocar lá, @André Pimentel Sucesso. Lá tem mais informações, tem mais dicas e, obviamente, que o Instituto Pimentel ele traz para você oportunidades de cursos, workshops, palestras, para que você possa ser, de fato, um profissional de sucesso. Nós temos aqui mais algumas perguntas que a nossa produção recebe toda segunda-feira. Pimentel, nós vamos falar agora sobre um assunto que também é importante dentro de controles financeiros. O que é o controle da conciliação bancária e se é importante na gestão financeira? Nós falamos até no tópico anterior sobre isso, porque quando você chega hoje na segunda-feira e você pega seu extrato bancário, que você pega contas a pagar, o contas a receber, que nós já falamos aqui, e você faz a conciliação bancária. O que é uma conciliação bancária? É você pegar seu extrato da semana passada, tem que fazer diariamente, tá? Mas eu vou falar que você pegou o extrato da semana passada e agora você vai conferir tudo. O que foi que entrou, o que foi que saiu, quem pagou. Lembra do contas a pagar? Pô, se você lançou no contas a pagar, então você lançou lá 5 mil reais que o André Pimentel vendeu caneca aqui para o Franklin. Então, quando foi na semana passada, venceu o boleto do Franklin. Aí o Franklin pagou. Aí eu olhei lá no extrato, tem 5 mil. Eu olhei no contas a receber, tem 5 mil. Boleto, número certinho, é o Franklin. Olha como é bom você ter esses controles financeiros. Hoje esse programa está excelente, porque nós estamos dando várias dicas de sucesso. Então, se você fizer essa conciliação bancária, que é nada mais, nada menos um espelho de tudo que acontece no seu dia anterior. Então, hoje, segunda-feira, na sexta-feira, tiveram 5 pagamentos, que eu fiz pagamento. Aí eu vou lá, vou ticar. Paguei a quem? Paguei a Lara, paguei o Casqueiro, paguei ao Franklin. Opa, tá vendo aqui? Tá tudo certinho. Eu recebi dinheiro de quem? Cliente 1, cliente 2, cliente 3. Tem algum cliente que não me pagou a semana passada? É na conciliação bancária que você vê isso. Ok? Então, se você não consegue controlar o contas a pagar, o conta a receber e não faz a conciliação bancária, você não sabe nem a sua inadimplência. Você vendeu e não recebeu. E quem foi que não lhe pagou? Tinham 7 clientes para pagar ontem, sexta-feira. Só pagaram 4. Quem foram os 3 que não pagaram? Vocês sabem quem foi que não pagou a vocês? Não sei. Fazendo todos esses controles que nós falamos aqui, você vai ter uma empresa redonda. Você vai saber tudo 100%. E no tocante à conciliação bancária, o nome já diz, é conciliar. Pegar seu extrato e conciliar com contas a pagar e o contas a receber. E outra coisa, se por um acaso desviaram dinheiro da sua empresa, na consultoria nós já pegamos muito isso. Quando eu vi lá, tinha um valor de 20 mil reais. Isso aqui foi de quê? Procura, não foi. Foi um desvio que teve dentro da empresa. Mas se ele não controla, o que é que acontece? Sai 20 mil hoje, daqui a um mês sai 10, daqui a tanto. Quando chegou no final do ano, saiu 150 mil. E você está com 200 mil negativo. Só 150 mil foi de desvio. Ok? Por quê? Porque você não faz conciliação bancária. E quem não controla, descontrole tem. Não é isso, meus amigos? É isso aí, André Pimentel. Já segue o André Pimentel nas redes sociais para você ficar informado, né? Aí nesse mundo empresarial diariamente. Envia mensagem também aí pra gente no WhatsApp para mandar perguntas para André Pimentel. André Pimentel,
Como funciona esse fluxo de caixa diário? É importante para a empresa? O fluxo de caixa é bastante importante porque ele é o registro das entradas e saídas de dinheiro. Olha que aqui nós estamos seguindo uma regra, nós recebemos várias perguntas, montamos aqui, nós seguimos uma regra aqui, ok? Nós falamos de contas a pagar, de contas a receber, de conciliação bancária e de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é todo o movimento da empresa de X período de 24 horas, de uma semana, de 15 dias, você que escolhe. Eu sempre digo o seguinte, faça diariamente, que você vai analisar ali tudo que você entrou, tudo que entrou e pagou na sua empresa. E você no final do dia, você vai dar o saldo. Ah, hoje eu gastei 30 mil, paguei 30, só entraram 15 mil. Por quê? Porque as suas vendas você vende para frente, tá certo? As suas vendas você vende para frente, para receber lá na frente, mas os pagamentos são hoje. Então muitas vezes você diz assim, ó, hoje eu vou fazer uma promoção à vista, porque eu preciso arrecadar, eu preciso vender, eu preciso pegar meu estoque e vender. Ok? Então, o fluxo de caixa ele é muito importante porque ele é um espelho do que está acontecendo na sua empresa. Ele é um espelho, ok? Que você vai analisar o que está entrando e o que está saindo. Está entrando mais, está saindo mais. E quando você analisa que você analisou a semana passada, de 5 dias, 3 dias estavam negativos e 2 dias positivos muito pequeno. Aí você vai analisar o porquê. Aí é a hora que você vai tomar algumas decisões. Se você vai antecipar alguns recebíveis que você tem, você vai ao banco e vai antecipar alguns recebíveis, porque é melhor antecipar o recebível do que ficar negativo no cheque especial. Então, essa conciliação bancária, esse fluxo de caixa, ele é muito importante, por quê? Porque no final do período de um ano, você sente no seu bolso o que aconteceu com a sua gestão. Se ela foi boa, você vai ver positivamente, e se ela foi ruim, você vai ver negativamente, meus amigos. É isso. Hoje o tema é controles financeiros. É importante que você anote. Perdeu alguma pergunta? Perdeu alguma dica? É muito simples. A gente tem a reprise às 18h30 com todas essas informações e também tem os canais do YouTube da Rede Multi de Comunicação e o canal no YouTube da Rede União, que você pode assistir a qualquer momento, a qualquer hora, este e outros programas, tá? Pimentel, eu queria saber, Pimentel, o que são regimes de caixa e de competência? Regime de caixa e de competência. O que são regime de caixa e de competência? Regime de caixa registra todas as receitas e despesas que entram na empresa. Então nós falamos aqui, lembra no tópico anterior sobre fluxo de caixa? Todo o dinheiro que ele entra na empresa. Eu vendi hoje 10 canecas dessa, 8 canecas foram regime de competência que eu vendi para receber lá na frente e 2 canecas foram regime de caixa, eu recebi na hora. E foi direto para o meu caixa. Então, regime de caixa registra todas as receitas e despesas e o regime de competência registra o movimento. Ok? Então, por isso que eu estou falando aqui, eu vendi 10 canecas, sendo que eu emiti 8 boletos para 30 dias e 2 pagamentos foram feitos à vista ontem. Então, esses boletos aqui eu só recebo lá na frente. Eu vendo hoje, eu registro ele hoje e ele simplesmente só vai me dar a receita lá na frente. A receita financeira, o dinheiro só entra lá na frente, a não ser que eu antecipe. Por isso que esse programa de hoje é um programa maravilhoso, porque nós estamos falando de controles financeiros, que você precisa ter esses controles financeiros, que é para você entender a gestão do seu caixa. Porque quando você entende de regime de caixa, de competência e regime de caixa, fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, aí você realmente fechou o ciclo. Quando você fecha esse ciclo, você tem a empresa praticamente na sua mão. Cuidado, às vezes vai ser assustador, mas é um assustador que você diz, eu vou lá e vou resolver. É como você faz um hemograma. Tirou o sangue, fez o hemograma, o médico diz, ó, colesterol está alto, colesterol está baixo, toma esses 2 comprimidos aqui que vai melhorar. A mesma coisa dentro da sua empresa. Você analisou, você viu, e o que é que você faz? Simplesmente vai lá e controla e muda realmente a situação. Por isso que a gente fala sempre, segue aqui o programa da hora, segue o André Pimentel no Instagram, que é @AndréPimentelSucesso, que várias informações de sucesso você terá tanto aqui no programa como no nosso Instagram, não é isso, amigos? É isso aí, André Pimentel. Segue a gente também nas redes sociais, Rede Multi e também TV União. E André Pimentel para a área empresarial. André Pimentel, como funciona o controle de caixa financeiro?
Controle de caixa financeiro, ele é o registro de todo o movimento de dinheiro. Todo o movimento de dinheiro que entrou na sua empresa. Você vai ter esse controle. Olha que programa maravilhoso hoje, viu? Essa pauta está excelente. Você quer fazer um treinamento? Assiste esse programa 1, 2, 3, 4 vezes que você vai ficar um expert no assunto. Então, o controle financeiro, ele registra todo o movimento financeiro em espécie que entra no caixa da empresa. E é controle mesmo. Quanto entrou na sua empresa ontem? Você que tem um restaurante no final, que abre no final de semana, quanto entrou em dinheiro sexta, sábado e domingo? Você sabe hoje? Ah, não sei. Ah, porque eu já fiz vários pagamentos, André, eu estava fazendo um pagamento, o dinheiro entra, eu pago. Sim, não tem problema nenhum. Tem que fazer pagamentos mesmo. Pagar é obrigação. Bom, agora registrar também é obrigação. O dinheiro entrou no caixa agora R$100 e eu paguei R$50 a Lara e R$50 ao Franklin. Então está anotado, entrada de dinheiro aqui, relativa à venda da comanda tal, e saiu relativo a isso, relativo àquilo. Então é controle. Então, controlar o caixa, controle de caixa financeiro, ele é muito importante, junto com os outros controles. Agora, se você não controla simplesmente, você que tem um estabelecimento que vende à vista, vende a prazo, é um bar, um restaurante, é um comércio, e só pega no caixa e paga, e só pega no caixa e compra, aí você realmente não sabe o que está acontecendo na sua empresa. E as surpresas, quando acontecem, geralmente são desagradáveis, meus amigos. Puxando o gancho, Pimentel, é preciso manter atualizado o controle de cadastro dos seus clientes, porque querendo ou não, se você tem uma empresa e tem aqueles clientes que são fidedignos, é importante que você tenha um cadastro para poder acompanhar, né? Até onde eu sei. Mas é importante ter um cadastro fixo com aqueles clientes, né? Referente a essa questão a questão dos controles financeiros, Pimentel. Porque ter o controle e manter atualizado o controle de cadastro do cliente. O seu cliente, tem um cliente seu que ele é muito bom. Todo mês ele compra ali R$10.000, ele compra 5.000 canecas dessa, R$2, dá R$10.000. E você não tem o controle dele, você não tem cadastro dele, você não tem nada. Como é que você sabe se esse cliente está comprando? Então, quando você mantém um cadastro atualizado, o que é que acontece? Lá você tem todos os dados dessa empresa, CNPJ, CPF, quem compra, quem não compra, telefone, não tem isso, e tem o movimento da empresa. Então eu disse assim hoje, peraí, o Franklin comprava, sempre comprou muito bem, o que é que está acontecendo? Puxa o cadastro do Franklin aí. Está atualizado, tudo, telefone, e-mail, tudo atualizado, tudo atualizado. Qual foi a última compra que o Franklin fez? Aí ele fez a última compra, nós estamos no dia 15 de setembro, ele fez em junho. Foi o que aconteceu? Cliente fiel como o Franklin. Foi o que aconteceu. Aí você vai ligar para o Franklin. Aí sabe o que ele diz? Não, é porque eu fui maltratado na sua empresa. Não, é porque eu encontrei um fornecedor mais barato. Mas se você não tiver um cadastro, você não sabe quando o seu cliente fugiu de você. Então o cadastro atualizado, ele é muito importante para você vender, tomada de decisões, beneficiar clientes. Não, hoje eu quero pegar 10 clientes e eu quero dar, além de quando ele comprar, ele vai ganhar um brinde porque ele tem 2, 3 anos comigo. Então, você tem toda aquela gama de informações do seu cliente, para quê? Para que você tome decisões mais assertivas e mantenha o controle se seu cliente saiu da sua plataforma e foi comprar em outra. Por quê? Porque ele não tem atendimento, ele não tem acompanhamento e ele foi maltratado, o preço ficou caro, ninguém sabe negociar e isso pode estar acontecendo exatamente agora na sua empresa. Exatamente agora na sua empresa. Sabe por quê? Porque você não conhece seu cliente. Como você não conhece seu cliente e não tem um cadastro dele atualizado, simplesmente existe a fuga do cliente e o prejuízo no seu caixa, meus amigos. André Pimentel, qual a importância de uma empresa possuir um setor de análise de crédito? Se você tem um cadastro muito bem atualizado do cliente, muito bem atualizado, você vai fazer sempre análise de crédito. Se você vende para ele a prazo, você é obrigado a fazer análise de crédito. Como é que você vende? Eu chego em muitas empresas da consultoria, está inadimplência lá alta. E vendeu mês passado para o João. O João está devendo no mercado muito. E ele, como não compra, já não compra com mais ninguém, passou a comprar com essa X empresa. Por quê? Porque ela não faz análise de crédito. E por ela não fazer análise de crédito, a inadimplência de clientes
com ela está muito grande. Então, a análise de crédito, ela é muito importante para que você entenda do seu cliente. Quando você vai fazer uma compra, você vai comprar um carro, você vai tirar um cartão de crédito, você vai abrir uma conta bancária, você não tem uma análise de crédito que é feita no seu CPF, nos seus dados? É exatamente isso que você tem que fazer dentro da sua empresa. Ter uma análise de crédito muito bem criteriosa. Porque o que é que acontece? Muitas vezes um cliente está no Serasa. Ele está no Serasa. Isso acontece muito, tá, pessoal? Tem um cliente que está no Serasa. Aí o departamento de vendas está lá bloqueado, ele não consegue. Mas aí ele vem na diretoria de crédito e fala assim, ó, esse cliente ele está no Serasa e nós ligamos para ele, foi um boleto que descontaram dele errado. E como ele não sabia, ele não pagou, a financeira protestou ele. Mas ele já está entrando com ação para baixar o protesto. Está vendo como é bom ter análise de crédito? Agora, se você não tem análise de crédito, você simplesmente vende, e quem vende no achômetro, esquece, vai ter problema no futuro, meus amigos. É verdade, viu? Então, você aí, empreendedor, presta atenção. Meu amigo Neemias, presta atenção, Neemias. Você que está acompanhando a gente aí. Então, presta atenção. Controles financeiros é importante para a empresa, é importante para o dono e dona de casa. Acompanhe o André Pimentel, acompanhe todas as segundas-feiras aqui ao vivo, de 11h30 ao meio-dia, com o André Pimentel, trazendo dicas de sucesso, dicas valiosíssimas para que você seja um empreendedor, seja um profissional, seja uma pessoa de sucesso. Aqui, André, nós temos também um setor, uma pergunta sobre um setor de cobrança. A empresa, ela precisa manter um setor de cobrança atuante? Pronto, é exatamente isso. Tem um cadastro das empresas bem montado, tudo organizado. Aí, o que é que acontece? Ela vendeu, o cliente não tem problema de Serasa, mas ela passou a me dever. Então, o meu setor de cobrança, ele é muito atuante. O meu setor de cobrança, ele passa a ser muito atuante, por quê? Porque ele vai ligar para a empresa. Empresa X, olha, quem está falando aqui é o Instituto Pimentel, tem um boleto seu que está em aberto. O que aconteceu? Muitas vezes ela esqueceu. Sabia disso? Muitas vezes ela esqueceu. E aí você lembrou a ela. Uma outra coisa, tem várias empresas aí que com 5 dias antes de vencer um boleto, ela avisa. Você recebe aqui no seu celular uma mensagem. Olha, hoje é dia 15 de setembro, dia 20 tem um boleto seu no valor tal. Você já agendou o pagamento? É um toque que ela está lhe dando. Ok? Então, isso é um setor de cobrança bem atuante. Uma outra coisa, o cliente está devendo, tem 15 dias. Quais ações vão ser tomadas? O setor de cobrança tem que avisar o setor financeiro, ó, eu tô com esse cliente em atraso. Avisa ao setor de compra, de vendas, para poder não vender para esse cliente. Avisa ao setor lá, a contabilidade, ao setor jurídico, que tem que acionar o cliente. Então você vai mandar aquelas cartas extrajudicial até você tomar a atitude judicial da cobrança via justiça. Entendeu? Então, o setor de cobrança, ele muito bem estruturado, ele passa a antecipar problemas, ok? Então, quando você tem um setor de cobrança muito bem atuante, a sua inadimplência é menor, meus amigos. É isso aí. Esse é o André Pimentel, que está aqui todas as segundas-feiras no primeiro bloco para trazer informações para você aí. De repente você conhece alguém que está falindo na empresa por não ter essas informações, você já manda o Instagram do André Pimentel para essa pessoa, para estar ajudando essa pessoa, e manda assistir também aqui na TV União, o primeiro bloco com o André Pimentel. Quem não conseguiu acompanhar, a gente reprisa também às 18h30. André Pimentel, agora eu deixo aqui para você já dar suas considerações finais. Mas já acabou, Lara? Tão rápido? Olha bem, nós falamos hoje sobre controle financeiro. Se você pegar esse programa de 30 minutos, você vai andar 5 anos na sua vida. Antecipar 5 anos. Pode ter certeza. O que nós falamos hoje aqui desse programa foi um verdadeiro treinamento, uma verdadeira mentoria. Hoje eu garanto para você, se você pegar essas pautas do programa aqui e estudar, você vai melhorar muito a sua gestão financeira, a sua gestão empresarial. Algumas empresas, algumas pessoas mandam mensagem no meu direct lá, né?
Se você não segue o André Pimentel, passa a seguir André Pimentel Sucesso e fala pra gente dos problemas que tem, fala dos problemas que tinham e que tiraram através do nosso programa. Agradece ao nosso programa, então faz a mesma coisa. Tem uma dúvida? Vai lá no meu direct, pergunta pra gente, porque o que nós estamos fazendo aqui é um bem maior para a sociedade. Nós estamos ajudando ao país, ajudando ao Brasil, ajudando a sua cidade a que tenha empresas realmente bem administradas. Empresa bem administrada, ela vai gerar mais impostos, ela vai gerar mais empregos, ela vai comprar mais, ela ajuda fornecedores. Olha o benefício que o programa Da Hora está fazendo para vocês junto com a TV União. Então, estamos aqui sempre à disposição de vocês. Um forte abraço e sucesso sempre. É isso aí, André Pimentel aqui dando a mentoria gratuita com a Rede Multi e a TV União toda segunda-feira para você. Muito obrigada, André Pimentel, Deus lhe abençoe e até a próxima semana, né, quando o senhor vier de novo.